falar. Não nos deixe distraídos, não nos deixe, Senhor amado, dispersos, enquanto a Tua voz ela é comunicada. Tenha liberdade, nós te damos essa liberdade, nós queremos, Senhor, que o Senhor seja soberano, e nós pedimos que a Tua soberania nos alcance. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podemos assentar, que nós possamos prestar muita atenção, o máximo de silêncio possível. A mudança de tempo, a voz ela não está muito boa, então vou pretender falar bem tranquilo. Bom, então vamos manter-nos sentados, vamos manter-nos em silêncio, para que todos possam ouvir essa palavra. Transformando atitudes em milagres. Essa experiência na estrada de Jericó, ela transformou a vida de um homem cego, sem esperança, um cego que algumas pessoas dizem que ele era de nascença, mas não é. Ele, em algum momento da sua vida, ele enxergou. Em algum momento da sua vida, ele viu. Não sabemos por que ele agora estava cego. Talvez uma doença ou um acidente. Alguns dizem que o pai dele era um rebelde da causa. Roma matou o pai, e para que ele não vingasse o pai, ainda menino, os seus 2 olhos foram furados. Não é comprovado. Se não é comprovado, nenhum historiador afirma isso, né? Porque, na verdade, não há prova histórica para que esse fato seja visto. O fato é que ele enxergou. Em algum momento deixou de enxergar. Em algum momento deixou de ver. Se fosse por causa de uma doença, que é o mais provável, na época a medicina não era tão avançada, e provavelmente nós podemos pensar assim: se fosse um acidente também, ele vivia em um lugar de geografia perigosa, um lugar deserto, e podia ter sim se acidentado. Não sabemos o porquê, mas nós sabemos que ele era cego. E a cegueira dele
ela o importunou. A cegueira dele o incomodava. Ele se via como cego, mas esperava uma oportunidade para deixar que isso acontecesse, mas ele dizia: não tenho dinheiro, não tenho condições, não temos médicos, não há nada. Não, eu estou escutando vozes falando comigo. Por favor, ninguém fala. Isso me distrai demais. Silêncio. E aquela cegueira dele, ela viria a ocasionar uma grande bênção. E o nome de Jesus seria exaltado. O nome de Jesus seria honrado. Porém, ele não sabia disso. Mas há alguns segredos nesse cego. Quando fala Bartimeu, Bartimeu nem é o nome dele. Bartimeu, a palavra bar significa filho de. A Bíblia diz filho de Timeu. Então Bartimeu, ele está dizendo que esse cego, ele era filho de Timeu. Mas Bartimeu não era o seu nome. Nós não sabemos nem o nome dele. Nós não sabemos nem como ele fora, como o nome foi concedido. Mas nós sabemos que através da vida dele, Jesus operou um grande milagre. Então tem alguns segredos aqui, que você também, algumas atitudes que podem transformar a sua situação em um grande milagre. No versículo 46 e no versículo 47, diz assim que Jesus foi para Jericó e com ele os discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, filho de Timeu, o cego, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira coisa que ele fez, ele agarrou a oportunidade. Ele viu que aquele momento era o momento dele mudar de vida. Era o momento dele transformar a história dele. E ele não perdeu essa oportunidade. Olha só, Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus caminhava em direção ao Calvário. Era a semana da Páscoa. E seria a última vez que Jesus estava passando por Jericó. Então não haveria outra oportunidade. Porque naquela semana Jesus seria preso, julgado, condenado e pregado na cruz. Era a última vez que passaria por Jericó. Era a última oportunidade desse cego. Não haveria outra oportunidade, porque depois daquela passagem Jesus seria pregado na cruz e ao ressuscitar não voltaria mais para Jericó, e aquele cego não teria uma oportunidade como aquela. Não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Talvez as oportunidades que hoje acontecem sejam as últimas em sua vida. É tempo de aproveitar cada oportunidade que nós estamos tendo. É tempo de aproveitar cada momento que nós estamos vivendo. Talvez na semana que vem nem seja possível fazer mais transmissões ao vivo depois, diante do que vai acontecer no julgamento de quarta-feira, se redes sociais serão bloqueadas ou não. Talvez essa seja a última oportunidade que essas pessoas estão tendo de ouvir o Evangelho na sua casa. Porque a primeira coisa que vão cercear é a igreja. Porque dizem que a igreja ela é antissocial, que a igreja é anti-esquerda. Então a igreja vai ser a primeira a ser cerceada. Talvez mensagens como essa nunca mais serão escutadas, a não ser em presencial. Nós estamos vivendo momentos muito complicados no Brasil e nós precisamos aproveitar cada oportunidade para que nós possamos colocar a nossa vida aos pés de Cristo e mudar. Aquele cego não teria outra, era aquele momento, era o dia D para ele. Se ele não buscasse Jesus, se ele não gritasse por socorro, ele ficaria para sempre cativo da sua cegueira. Mas ele não desperdiçou aquela oportunidade. Ele foi à luta. E quando ele percebeu, talvez ele não sabia, mas ele percebeu
minha última chance, eu não vou deixar passar. E quando clamou, e quando buscou com todos os pulmões, ele alcançou aquilo que ele queria. É perigoso desperdiçar uma oportunidade, principalmente quando se refere de um encontro com Jesus. A oportunidade tem asas. Se não agarramos quando ela passa por nós, nós podemos perdê-la para sempre. Nós nunca sabemos se a oportunidade de agora é a última oportunidade em nossa vida. Nós não sabemos quanto tempo temos de vida. Um moço de 20 anos saiu com um carro e não voltou mais. Você acha que ele pensou assim, amanhã eu não vou nem estar vivo? Ele achou que fosse viver muitos anos. Não que isso seja errado. A única coisa é que nós não temos o controle sobre isso. Nós não podemos permitir que essa oportunidade passe por nós. Porque talvez amanhã nós estejamos frente a frente com a morte. E depois da morte não há mais salvação. Não há mais como mudar a história. Não há mais como mudar o momento. Jesus está nos dando uma oportunidade hoje. E esta oportunidade de provocar o grande milagre da nossa vida, ela não pode ser desperdiçada. Porque talvez não haja outra. Quem canta aí? Acho que, se eu não me engano, foi o Ministério Pirâmide. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Viva cada dia como se fosse o último. Viva cada segundo como se fosse o último segundo antes dele te chamar ou antes dele voltar. Porque se nós aproveitamos as oportunidades, nós vamos usufruir dessas oportunidades e muita gente será beneficiada por elas. Então é perigoso desperdiçar. É perigoso não estar atento àquilo que nos chega à mão. A Bíblia diz que tudo que te vier às mãos para fazer, faz com toda a tua força. Porque para a sepultura onde vai, não há trabalho, nem obra, nem coisa alguma. Ele está dizendo, em outras palavras, em grosso modo, aproveite para fazer agora o que você tem para fazer. Porque quando você morrer, ninguém vai fazer por você. Na verdade, quando morrermos, em pouco tempo, outra pessoa vai vestir as roupas que temos, porque provavelmente elas serão doadas. Outra pessoa vai andar no seu carro, vai dirigir o seu carro. Outra pessoa vai ocupar o lugar na sua mesa. Outra pessoa vai usufruir do dinheiro que você deixar. Outra pessoa vai fazer o que você deixa de fazer hoje. Lá em Itapeva, vizinho da igreja Sede, tinha uma família. E segundo a pastora, aquela mulher, ela, enquanto o marido vivo, ela era muito, andava relaxada, lavava calçada com pantufa, só andava de pijama, não se cuidava. Tinha um bom carro, uma boa casa, mas não usufruía do dinheiro. Quando o marido morreu, disse que aquela mulher, ela se tornou outra mulher. Aí ela passou a ir em cabeleireiro, ela só andava com roupa chique, sapato chique, até para lavar calçada ela estava chique. Ela conheceu um outro rapaz, casou com esse rapaz. O carro que o marido não dirigia, esse rapaz vai para cima e para baixo. Viagens sobre viagens. Ela está bonita, feliz. Casou com esse rapaz que dorme na cama do falecido, no quarto que ele, quando ele era vivo, morava, dormia, come na mesa que ele comia, vive, tem uma boa vida, cidadão, ele tem um bom emprego, mas ela tem uma grande pensão que o marido deixou e ela usufrui com aquele rapaz, que ela não perdeu aquela pensão, ela usufrui com o rapaz e está felizona. Sabe qual era o mal dela? O marido dela, que não valorizava a vida, que só pensava em trabalhar, que não cuidava da família, e quando ele morreu foi uma libertação para ela, e hoje ela está feliz, casada com uma outra pessoa, e a oportunidade que Deus deu para o falecido ele não aproveitou, e hoje não aproveita mais, porque para a terra ele não vai mais voltar.
vai voltar sim a ser julgado pelo Senhor nos ares. E eu espero que pelo menos tenha sido salvo e ele não tenha perdido a última oportunidade da vida dele, que é aceitar Jesus como seu Salvador e passar pelas águas do batismo. Amém? Então, primeira coisa, agarre as oportunidades como se elas fossem as últimas. Não deixe escapar, porque talvez sejam mesmo as últimas. Segunda oportunidade, no versículo 48, segunda atitude. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segunda atitude, resista a todo impedimento que se levanta contra a sua vida. Se tudo me tira da presença do Senhor, eu não estou resistindo. A Bíblia diz assim: resista até a alma. Esfriou, não vou mais na igreja. Eu vou ser vencido pelo clima. Esquentou, está muito calor, não vou na igreja. Porque tem gente que reclama do frio, mas também reclama do calor. Tem um menino falando, trabalhando. Resista até a última alma. Havia no coração daquele servo o desejo de mudar de vida, mas a multidão, quando ele começou a gritar, falou: cala a boca, você está incomodando o mestre. Tem que falar para o grilo que ninguém era para subir no altar. Cala a boca, que você está incomodando o mestre. Seu cego, mendigo, se coloca no seu lugar. Cala a sua boca, e quanto mais a pessoa falava, mais alto ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não permitiu que as pessoas ditassem o rumo da sua vida. Havia no coração dele o desejo de mudança, mas a multidão tentou fazer com que ele se calasse. Tentaram abafar a sua voz, mas ele gritava ainda mais forte, ainda mais alto, ainda mais em altíssono. Quanto mais tentaram calar, mais forte ele gritava. Diante de todo impedimento que se levantou contra ele, ele foi perseverante naquilo que desejava. Se eu quero a bênção, preciso buscar a bênção. Com sol, com chuva, com frio, caindo neve, em opressão, em perseguição, doente ou são, eu preciso buscar o que eu quero. Porque se qualquer coisa me tira o foco, se qualquer coisa me tira o rumo, então eu não mereço ser abençoado. Porque bênção é merecimento. Bênção não é para todos. Bênção, tem gente que se engana achando que vem da igreja, põe o nome no caderno, ele vai ser abençoado. Não vai. Bênção é fruto de uma perseguição. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, os quais hoje ele te ensina, e não se desviando nem para a esquerda nem para a direita, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bênção não é fruto de uma oração de 5 minutos que eu faço porque eu estou precisando. Bênção é uma vida de insistência, de obediência e que manifesta a minha contrariedade ao pecado que eu cometo, para que eu possa buscar uma nova vida em Cristo Jesus. Aí sim a bênção alcança. Não é vir à igreja. Não adianta vir à igreja e não seguir o que a Bíblia nos ordena, principalmente o Novo Testamento. Não adianta vir na igreja e não fazer de Cristo o meu Senhor e condutor, aquele que me dirige. Domingo é Santa Ceia. Domingo é a principal demonstração de que eu amo a Deus. Se chover, o que é que eu faço? Vem tomar ceia. E se esfriar mais, vem tomar ceia. Mas e se esquentar? Vem tomar ceia. É a demonstração que eu entendo o que é minha salvação. Quando eu deixo de participar da Santa Ceia, eu estou fazendo pouco caso com a vida eterna. Porque salvação depende muito desse ato.
Santa Ceia é a comunhão do cristão com o seu Senhor e de um irmão com o outro irmão. Então, domingo é dia da igreja, de todos os membros dessa igreja estarem presentes. Porque se eu não clamar, eu não fizer a minha parte, eu estou relaxando-me a respeito daquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. Quanto mais tentava impedir, mais ele clamava. Contra todo impedimento que se levantou, houve a perseverança naquilo que ele desejava. O seu desejo de mudar era maior do que o obstáculo que ele teria que enfrentar. Ele perseverou, ele foi decidido, ele foi determinado. A perseverança é fundamental para que as mudanças aconteçam e para que elas possam ser significativas em nossa vida. Quer mudança significativa? Persevere. Se Jesus não respondeu hoje, ora mais um pouco. Daniel orou. No primeiro dia a resposta veio. Houve batalha. Ele teve que orar mais 20 dias. E 21 dias ele clamou pela resposta. No 21º dia, a bênção chegou na vida dele. Não desista até que as coisas mudem. Não desista até que a situação seja revertida. Porque senão, nós não vamos provocar um milagre em nossa vida. Então a perseverança é tudo que nós precisamos. Terceira atitude, verso 49. E Jesus, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: anima-te, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Terceira atitude, quando Jesus chamar, levanta logo. Quando Jesus chamar, aceite de imediato. Não fica pleiteando. Os primeiros dias que nós chegamos aqui, tinha uma moça que vinha na igreja. Aí teve o dia, nós fizemos um apelo, o dia que a irmã Célia aceitou o batismo. Alguém foi nessa moça e falou assim: você quer aceitar Jesus? E ela disse: não, eu só estou visitando. Que continue visitando, mas não reclame quando estiver cozinhando no fogo em frente. Porque uma chance como essa, talvez eu não tenha mais. Com a vida toda amarrada, com tudo dando errado, ainda não quis Jesus. Se eu sou Jesus, eu não abençoo meu irmão. Merece ser abençoado uma pessoa que não quer o dono da bênção? É como se no casamento o noivo não fosse e depois se considerasse casado. Nós precisamos recorrer. Hoje tem pessoas que recorrem a tudo. Até mesmo jogam um fardo na mãe de Jesus, falando que ela intercede por nós diante de Jesus, diante de Deus. Se você vai na justiça, tem uma causa na justiça, o seu advogado não vai. Se você levar a mãe dele, o juiz escuta a mãe do advogado? O juiz é para quem? Assim, ó, sua mãe do advogado. Falou, grande coisa. Da mesma forma, Maria não tem esse poder de interceder por nós diante de Deus, porque o advogado é Cristo. Não é a mãe dele, é ele. Deixa ela quietinha lá descansando, porque um dia nós vamos encontrar com ela na glória, se perseverarmos até o fim. Nós precisamos dar ouvido a Jesus. A mensagem está sendo pregada. As pessoas estão recebendo bênçãos de tudo quanto é forma, quem está ouvindo. Bênçãos financeiras, quem está entendendo a fidelidade. Bênçãos físicas, quem está compreendendo como é que eu sou curado. Bênçãos materiais, aquele que... Sabe quem recebe mais bênção material? Que compra casa, faz viagem. Sabe quem recebe mais bênção material? Quem deixa de ser materialista. Quem não tem o material como base do seu coração. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, o carro vem depois. A casa vem depois. A viagem vem depois. O casamento segue. Porque se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas
serão acrescentadas segundo a necessidade daquilo que eu preciso. O Senhor quer te dar todas as coisas, mas Ele quer ser prioridade em sua vida. Na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, Ele quer prioridade. Podemos priorizá-lo ao invés da bênção? Porque tem gente que quer a bênção, mas não quer o abençoador. E não tem como alcançar a bênção sem ganhar o coração do abençoador. Né? Então, aquele cego, quando Jesus chamou, Jesus mandou chamar aquele homem, ele nunca havia recebido um convite. Ninguém havia convidado para nada. Porque ele era mendigo. Ele usava uma capa. Sabe o que aquela capa significava? Aquela capa estava dizendo, era uma capa preta, suja. Aquela capa era credencial que ele podia mendigar. Todos os mendigos tinham que usar aquela capa. E ele não era apenas cego, ele era mendigo. Como é que o cego ganha? Não tinha aposentadoria por invalidez naquela época. A única vantagem de não ter aposentadoria naquela época, sabe qual era? Ninguém ia roubar ele. Né? Não existia INSS, ninguém ia dar golpe nele. Aquele cego, com aquela capa, ele dizia, ó, ninguém me toca, porque eu posso pedir esmola. Ninguém me incomoda, porque eu sou mendigo de carteirinha. Que triste viver de esmolas. Que triste viver da ajuda dos outros para tomar banho, para comer, até para ir no banheiro. Que vida triste. E agora Jesus nos chama. A primeira coisa que ele faz, se nós formos ler o texto, ele deixa a capa. Por que ele deixa a capa? Porque quando Jesus o chama, alguma coisa disse no coração dele: nunca mais você vai ser mendigo. Ele vai mudar a sua história, sua vida vai ser transformada. Deixa isso para lá. Vai sem a capa, porque você não vai precisar mais dela. Se Jesus te chama nessa noite, vá sem a capa da dúvida, a capa da incredulidade, a capa da preguiça, a capa da inconstância. Deixa isso, você não vai precisar mais dela, porque hoje Ele vai mudar a sua história definitivamente, de uma vez por toda. Ele vai dar a causa ao seu favor, e nesta noite o Mestre vai fazer com que o milagre que você provocou te alcance e você saia daqui com ele para ir para sua casa. Deixa essa capa, deixa essa porcaria, esquece o passado, esquece o que te acusa, esquece o que te condena, esquece o que falam ao seu respeito. Deixa a capa. Uma nova vida está sendo te dada nessa hora. Por que eu vou querer a capa? Deixa isso para lá. E ele vai até Jesus sem a capa, sabendo que vai mudar de vida. Ele não pediu um tempo. Calma, Jesus, que eu estou me levantando. Eu não sei se ele pulou, rolou. Eu sei que quando falaram Jesus está te chamando, ele já se colocou de pé. Ele não esperou que ninguém lhe desse a mão. Ele não esperou por ninguém. Tem gente que vive esperando pelos outros para tudo. Eu sou feliz se eu casar. Eu sou feliz se eu tiver um emprego. Eu sou feliz se eu tiver dinheiro. Está tudo baseado em si, se isso, se aquilo, se aquilo outro. Nós não precisamos de ninguém para ser abençoado, porque o que nós precisamos, nós temos se clamarmos. A presença de Jesus é a única opção de mudança, e nós precisamos dela. Ele se colocou em pé. Ele não pediu nova chance. Ele não pediu um tempo. Ele não perdeu o seu tempo. Ele não racionalizou. Ele não usou de justificativas. Ele não usou suas limitações como desculpas. Eu não posso ir até o Senhor porque eu sou cego. Como que eu vou chegar? Jesus falou uma vez só: venha. E a multidão falando, como é que ele ia achar Jesus? Quando Jesus chama, o nosso coração nos guia. Ele foi guiado pelo coração. Olha, ele só falou uma vez: vai até ele, se vira. Tem coisas que nós precisamos fazer. Tem coisas que depende de nós buscar. Hoje eu estava fazendo
um check-in na mente, desde o dia que aqui chegamos, e eu contei 16 pessoas que vieram um culto ou outro e não apareceram mais. 16 pessoas, cada um com o seu problema, cada um com o seu espinho na carne, que preferiram desistir de Jesus por causa da situação em que estavam passando ou vivendo, ao invés de mudar a situação para que Jesus pudesse entrar na vida deles. Eles preferiram continuar com a maldição em detrimento a Deus. Teve uma pessoa que veio aqui com um princípio de trombose, e nós oramos, abre a porta, Deus abriu a porta. Agora essa pessoa não pode vir na igreja porque chega muito cansada. Será que outras bênçãos chegarão? Se eu pedir um emprego, agora eu reclamo que o meu emprego não me deixa vir para o culto, eu sou ingrato. Então eu não posso pedir mais nada, porque eu fui ingrato com a primeira bênção que Ele me deu. Quando Deus te abriu uma porta, é porque Ele tem um propósito com essa porta. Amanhã Deus abre a porta para todos os desempregados dessa igreja. Por que Ele vai fazer isso? Porque Ele sabe que a igreja vai necessitar da fidelidade daquele homem, daquela mulher, através do seu dízimo, da sua oferta, porque o crescimento precisará ser gerido por recursos. E recursos vêm através da bênção que Deus nos dá. Não decepcione Deus quando Ele te der um carro. Não pega esse carro e vá toda semana viajar. Não pega esse carro e vá pescar e esquece aos domingos de vir para a igreja. Dia 21 de setembro, aqui em Guararapes, nós temos um evento o dia inteiro. Que nem que eu vá com um carro, com 3 pessoas no carro. Né? Depois a gente volta, sai lá, socando o pau para vir para o culto aqui. Começa o culto, a gente pega. Mas eu estou falando, isso pode mudar a vida de muita gente, esse encontro dos vencedores. Então, pensa aí, faz um esforcinho. 21 de setembro, dá para organizar. Tem um custo? Não, é um investimento. E quando nós voltarmos com uma equipe, nós vamos poder fazer o nosso trabalho. Mas eu preciso que uma equipe se disponível. Nem nesse dia que... mas esse dia não vai dar para chegar para o culto, não tem problema algum. A quem não puder ir, dirige o culto para nós aqui, a gente vai e volta tranquilo. Na terça-feira nós estaremos incendiados aqui na igreja, mas vocês precisam acreditar, porque Jesus está chamando para uma mudança, para sair da mesmice, para sair da desculpa. Irmãos, tem um encontro de casal, o mais barato que nós vimos até agora na internet foi R$80 o casal. Tem um de graça e vocês resistem em dar o nome. É lógico que tem gente que vai trabalhar, tem pessoas que não vão poder estar aqui. Mas quem pode estar, você está perdendo uma grande oportunidade de ter uma bênção sobre o seu casamento. Mas a gente vai trabalhar e vai chegar cansado. Bem cansado mesmo. Mas renove a sua vida sentimental. Depois, nós não vamos conseguir alcançar um nível e vamos ficar para trás. E as pessoas vão crescendo, porque quem se esforça cresce. Quem obedece, cresce. E as pessoas vão ficando para trás e querem saber, mas por que o fulano é abençoado e eu não? Porque o fulano se esforça. Ainda mais quando a minha vida ela está em altos e baixos, passe por esse encontro no dia 21 de setembro. Vamos junto mudar isso aí. Eu falei com o pastor, nem que a gente tem que sentar junto, nós já passamos, até organizando, mas nem que a gente tem que sentar, não, vocês vêm para nos ajudar. E quando nós ouvirmos de primeira e respondermos, como esse Bartimeus, filho de Timeu, como esse cego, ele respondeu de primeira, ele não ficou assim, vou ver se dá. Eu vou ver se eu não tenho nada para fazer. Porque se eu falo que eu vou ter alguma coisa para fazer, Jesus já não é prioridade para mim. Aí não adianta falar assim, puxa, pastor, é duro. Não é duro a palavra que tem que nos alertar. Se eu sou acostumado com papinha, eu vou ter na missão, porque adulto comer papinha vai morrer de fome. Nós precisamos, tempo frio desse, esse dia a pastora fez dobradura. Fez da pesada mesmo, da pesadona.
Quero feijoada, caldo de piranha, caldo de mocotó, coisa pesada, porque eu já sou adulto, chega de leite, nem de leite eu gosto. Nem de leite, eu não. Se de manhã eu tomar um copo de café com leite, acabou meu dia. Café com leite volta fazendo um estrago. Acabou meu dia. Então aquele não perdeu a oportunidade. Se hoje ele estivesse aqui na igreja e falasse, ó, dia 21 vai ter algo para mudar a sua vida, ele seria o primeiro a dizer, vai com o meu nome. Nós tínhamos um irmão sim. Esse irmão Ezequiel. Não, pastor, eu vou. Nós saímos de Jacareí e fomos para Pindamonhangaba. Ele foi o primeiro a dar o nome. Então nós precisamos decidir o que queremos de Jesus, onde queremos chegar, ao nível de relacionamento que queremos ter. Chega de relacionamento superficial, da água nos artérios. Até a água no joelho tem que parar com isso. A água tem que estar no pescoço, no mínimo. Ou submergirmos. Porque quando a água nos submergir, nós vamos ter que nadar. Aí nós vamos alcançar um nível profundo de adoração. Um nível profundo de intimidade. Intimidade rasa, ela me leva a voltar atrás a qualquer momento. Intimidade profunda. Intimidade. Aquela intimidade profunda. Dali eu não saio mais, não tem mais como voltar. Ou eu nado, ou eu morro. Ou eu mato, ou eu me afogo. Vai lá, ele está te chamando. Ele apenas atendeu imediatamente o convite de Jesus. Aceitar o convite de Cristo era a coisa mais importante para a vida dele naquele momento. Ele estava abrindo mão de tudo para estar com o Messias. Aquele momento não era para ter demoras. Aquele momento não podia esperar ao convite de Jesus. Não podemos continuar indiferentes. Ao convite de Jesus não dá para ter indiferença. Eu vou mudar agora. Eu vou fazer diferente a partir de agora, porque a palavra entrou em mim. Eu estou ouvindo a voz de Cristo me chamar. Eu estou ouvindo Jesus me direcionar. Jesus me chamar a algo mais profundo. Versículo 51, a quarta atitude. E Jesus falando disse, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu veja. Jesus aqui foi meio piadista. Né? Jesus chega num cego e pergunta para ele, o que é que você quer que eu te faça? Sabe que o cego ia responder, eu quero um bilhete premiado dos Simpsons lá da Mega Sena. Eu quero um carro. Jesus, eu continuo cego, mas me dá um malote de dinheiro. Pelo menos eu seria um cego rico. Jesus sabia o que ele queria? Sabia, mas ele queria ouvir da boca dele. Jesus sabe o que você precisa, mas ele quer ouvir da sua boca. O que queres que eu te faça? O que você precisa que eu mude? Jesus sabia que ele queria ver. Ele ia querer mais o que? Um cão-guia e continuar cego? Um anel de diamante? Queria fazer uma faculdade? Senhor, eu só quero ver, quero mais nada, porque se o Senhor me der a visão, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou ser bem sucedido, mas me dê a visão, faça com que eu veja. E quando o Senhor pergunta para ele, ele já disse direto qual é a necessidade. Se hoje o Senhor viesse aqui e falasse assim, só uma bênção eu vou te dar, até o final desse ano, qual é a bênção que você mais quer? Você saberia responder pronto? Peraí, Jesus, deixa eu ver. Não sei se é o carro. Jesus, e agora? Não sei se eu quero aumento de salário. Qual é a bênção que, se eu fosse te dar agora? Uma única bênção nesse ano. Qual você queria? Ao invés de muita gente dizer, salva a minha casa, ia falar assim, me dá dinheiro. Paga minhas contas. Porque para muita gente, pagar conta é mais importante do que a salvação da família. Salomão, o que você quer que eu te dê? Você terminou o tempo. Você quer riqueza? Você quer os inimigos na mão? Você quer ser grande e reconhecido? Senhor, eu só quero sabedoria para conduzir o seu povo. Deus falou que você me pediu sabedoria, não pediu ouro, nem prata, nem força. Eu te dou sabedoria, te dou ouro, te dou prata, te dou riqueza, te dou um nome. Ninguém vai ser maior do que você. Porque você respondeu certo, você tem uma prioridade. Ele tinha uma prioridade. Quando ele chegou à presença de Jesus, Jesus lhe fez a pergunta pessoal, direta:
O que queres que eu te faça? Ele podia pedir uma esmola grande, uma ajuda material. Ele podia pedir alguém que ficasse com ele para conduzi-lo. Mas ele foi direto ao ponto: mestre, que eu volte a ver. Aquele cego sabia exatamente o que precisava. A vida humana é cheia de desejos e necessidades. Mas qual é o maior milagre que você precisa agora? Qual é o milagre que você quer ir embora para sua casa? Nesse instante. Ele vê o nosso pensamento. Então pensa aí, o maior milagre que você quer agora, um só. Provoque esse milagre. Traga ele à sua mente. Todo milagre para acontecer, primeiro ele precisa acontecer na minha mente. Eu preciso trazer à existência aquilo que não existe. Depois ele precisa descer ao meu coração. Você precisa engravidar do seu milagre. Você precisa gerar um milagre. Geração, quando uma mulher vai dar à luz, primeiro ela tem a concepção, depois o crescimento do feto, a transformação a transformação do embrião em zigoto, do zigoto em feto e do feto em uma criança, e depois o nascimento. Aquele milagre vai doer. O parto, se for complicado, é pior ainda, vai doer muito. Vai mudar a vida dela para sempre. Ela não vai ter mais tempo, ela não vai ter mais outra prioridade. O corpo vai mudar. Ela vai começar a ver a vida diferente. Ela vai se esforçar mais em prol daquela criança. Se você quer um milagre, é isso que tem que acontecer. Engravide do milagre, vai doer, vai ter que deixar coisas, vai ter que mudar a vida. Mas se você quer, insista, persista e não desista jamais. E por último, versículo 52. Jesus chega nele e diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha o que Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. Mas ele foi buscar salvação? Quem é sincero para chegar a Jesus, a primeira bênção que alcança, o único milagre que ele quer te dar em prioridade é a salvação. Creia pela fé e seja salvo. A tua fé te salva. Vai, não peques mais. Ele disse para uma outra pessoa. Aqui ele está dizendo que, embora aquele homem fosse buscar cura para os olhos, ele encontrou a salvação para a alma. O que adianta ver e perder a salvação? Em um outro texto que fala sobre ele, Jesus diz assim: pega a sua capa e anda. Por que Jesus não falou, joga fora a sua capa? Jesus falou para ele, falou para um outro lá do tanque de Betesda: pega a sua cama e anda. Por quê? Porque esse cego voltaria para a sua família. E quando ele chegasse na casa, ele teria que colocar na entrada da porta principal. Ele entrou na primeira parede que dá vista, abrindo a porta, a primeira parede que ele via, ele colocava a capa na parede. E todas as vezes que ele estava pensando em desistir, em todas as vezes que ele estava pensando em parar, quando ele abria a porta, ele olhava para aquela capa, aí ele lembrava: eu era um cego, eu era um mendigo, eu não tinha valor nenhum. Hoje eu vejo, ele me libertou, eu não posso voltar atrás, porque ele acreditou em mim quando eu não era ninguém, quando eu não tinha nada e quando ninguém me valorizava. Pega a capa, pintura na entrada da casa. Todas as vezes que você estiver pensando em desistir, lembre-se de quem você é para Jesus, de onde Ele te encontrou e do que Ele fez para mudar a sua vida e a sua história. Amém? Ele ganhou a salvação para a alma. Jesus diagnosticou uma doença mais grave que a cegueira, a falta de perdão. Não apenas os olhos estavam em trevas, mas a alma estava distante dele. Ele colocou a sua fé em Jesus e a sua vida a partir daquele momento nunca mais foi a mesma. Coloque a sua fé em Jesus e nunca mais seja o mesmo. Jesus passou por Jericó, Ele está passando hoje por essa igreja para mudar a sua vida, para cruzar contigo, para te dar a oportunidade de transformação. No entanto, temos duas opções: clamar pelo seu nome
ou perder a oportunidade. Jesus vai passar hoje. Qual vai ser a sua decisão? Segui-lo ou deixar ele passar e ir embora? E talvez uma chance como essa você não tenha mais. Talvez uma chance como essa nunca mais volte. Nunca mais você tenha.